para que você já esteja atento com aquilo que o Espírito Santo falou em meu coração, e tenho certeza que Ele está neste lugar, desejoso em que nós venhamos a entender aquilo que Ele deseja e abra os nossos olhos. E o título é: você conhece seu inimigo? Você conhece o seu inimigo? E diz assim, ó: a quem perdoais alguma coisa, também eu o perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoremos os desígnios, em outras versões, as suas intenções. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Nesta carta, neste cenário do capítulo 2, Paulo está falando com a igreja a respeito de um irmão ao qual de alguma forma cometeu um erro, um delito, fez alguma coisa na congregação. E ali Paulo ele está falando à congregação porque eles estavam sendo duros demais com o irmão. Eles estavam procedendo com um alto julgamento, uma alta crítica em relação àquele irmão. E Paulo ali, ele fala esta carta que muitas das vezes nós, de alguma forma, e a Bíblia fala que nós devemos ir até o irmão, e nós devemos falar, nós devemos exortar uns aos outros, falar uns aos outros. Mas aqui Paulo está dizendo que muitas das vezes, muitas das vezes tentar colocar a justiça com muita veemência, com muita latência, muitas das vezes entristecemos o coração, ainda que esta pessoa tenha errado, ainda que essa pessoa tenha falhado. Aqui nesse texto, Paulo está chamando a atenção da congregação, porque em uma carta onde ele cita aqui, dizendo que essa carta nós não encontramos esta carta na Bíblia. Ele fala em uma carta que eu os enviei, eu falei sobre isso. E essa carta nunca ninguém achou, nunca soube, e não entrou aqui na palavra de Deus. Ele fala dessa carta. E aqui novamente ele repete falando a este respeito, porque muitas das vezes estamos tentando colocar uma justiça, muitas das vezes que não é nossa, tentando colocar algo como verdade que não é nosso, e ao invés de estarmos fazendo com que de alguma forma possamos estar fazendo com que o irmão compreenda e entenda a falha ou o erro, muitas das vezes estamos abatendo o espírito e muitas das vezes estamos matando o espírito deste irmão. Deus está aqui falando conosco nesta noite. Você conhece o inimigo das nossas almas, porque muitas das vezes sorrateiramente, muitas das vezes pensando que nós estamos fazendo algo certo, algo muitas das vezes achando que estamos fazendo de acordo com aquilo que Deus nos manda fazer. Às vezes estamos sendo instrumento de Satanás dentro da casa de Deus para abater e fazer morrer alguém que muitas das vezes tem erros e falhas, como eu e como você. Aqui no texto, e é algo que me chamou a atenção, onde o Senhor fala, e é algo que eu quero que você fique atento, onde ele fala sobre perdoar algumas coisas que também eu o perdoo. E muitas das vezes na nossa vida nós estamos tão convictos de nossa verdade, que às vezes estamos encarando o erro do outro como uma falha, e temos sede de justiça em relação àquilo, mas muitas das vezes nós não estamos agindo com a justiça da palavra de Deus, mas agindo com a nossa justiça. Deus está aqui falando conosco.
Você conhece o inimigo das nossas almas? Você conhece o inimigo das suas almas? Porque no 11 ele fala assim, ó: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoremos os desígnios ou as suas intenções. Muitas das vezes, queridos, estamos na casa de Deus e muitas das vezes estamos ignorando, não nos damos a ter a percepção e o entendimento da atuação do nosso inimigo. Porque a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E muitas das vezes nós temos o olhar de achar que não precisamos estar atento, não precisamos estar sensíveis e latentes à ação do inimigo contra nós. Você tem que estudar o inimigo, sim, não de forma profunda, porque muitos tentaram estudar o inimigo e foram embora. Foram embora porque viveu a vida em função do inimigo. Mas aqui eu quero que você entenda o que Paulo e o que o Espírito Santo falou comigo. Quando um time de futebol vai jogar, quando alguém vai disputar algo em uma maratona, um atleta vai fazer alguma coisa, o que esse atleta ele faz? O que o time de futebol faz? O que o técnico faz? Estuda como joga o inimigo. E muitas das vezes, sorrateiramente, por nós não estarmos atentos, nós simplesmente somos usados como ferramenta na mão deste inimigo. O que eu quero te chamar a atenção, querido, é que nos dias de hoje estamos dentro da igreja e a intenção do inimigo não é mais nos tirar da igreja, mas a intenção do inimigo é nos fazer e estar distantes de Deus, estarmos distantes da sensibilidade com o Espírito Santo, estarmos distantes de entender o que é santidade, estarmos distantes do que é fé, estarmos distantes do que é amor. Deus está aqui nesta noite falando conosco a respeito de que muitas das vezes estamos buscando a Deus, muitas das vezes estamos indo de encontro a Deus, muitas das vezes estamos falando muito de comportamento. Nos dias de hoje se fala muito de comportamento, mas muitas das vezes, querido, nós precisamos dar um start e entender que o comportamento é mudado através da fé, através da santidade. Falamos muito hoje, até as pedras estão clamando, porque os coaches estão aí falando tanto de comportamento, de tantas situações, e tem muitas pessoas até achando que de alguma forma, e claro, com certeza as suas vidas de alguma forma melhoram através dos aconselhamentos e orientações desses coaches. Sim, claro, é uma ferramenta boa. Mas eu quero te dizer, querido, que é uma ferramenta que tem clamado, e assim o Espírito Santo falou no meu coração, como pedra. Porque se fala tudo do que a Bíblia diz, mas não fala de Jesus. E isso sacia muitas das vezes, dá a tranquilidade, dá um entendimento, mas não dá o mais importante, que é Jesus. E por isso eu estou te falando que hoje a igreja tem se calado e as pedras estão falando mais do que a igreja. E o que eu quero te dizer nesta noite, igreja, entenda que para que você melhore o seu comportamento, para que você melhore a sua visão de julgamento ou de verdade, para que você entenda que você precisa realizar, fazer
você precisa primeiro buscar fé em Deus. E essa fé, ela vem através da alimentação, da oração e da proximidade com Deus. E ali você vai se santificando, e ali automaticamente o seu comportamento é moldado, é mudado. Porque você não só lê, você reflete, você pensa, você analisa, você se olha. Por muito se falar de comportamento, muitos estão olhando o comportamento do outro, mas não estão olhando o seu comportamento. E a mudança de comportamento vem através da fé e vem através da santidade. Eu não vou cansar de falar isso. Paulo está falando do comportamento desta igreja, que ainda que haja pecador, você tem que entender que mesmo que você venha fazer serviços, mesmo que você venha estar dentro da igreja, para você estar a cada dia caminhando, querido, você precisa entender que tem que existir comunhão. Não adianta você ser pastor e não ter comunhão. Não adianta você ser evangelista e não ter comunhão. Não adianta você ser levita e não ter comunhão. Não adianta você fazer muitos serviços e não ter comunhão. É necessário você ter comunhão. É necessário você ter relacionamento. Sem relacionamento dentro do reino, dentro da casa, você vai viver dentro da casa, mas você vai viver desgarrado. Tem muito crente andando nos dias de hoje, dono de si mesmo. Está dentro da igreja, mas é dono de si mesmo. Está dentro da igreja, mas não entende que é necessário a comunhão. É necessário que você entenda que para você fazer um serviço excelente, para você executar em excelência, para você fazer algo dentro da tua casa, para você estar no teu trabalho, para você fazer qualquer coisa, querido, você precisa entender que é necessário você ter essa comunhão, o relacionamento. Sem ele não existe corpo, sem ele não existe presença, sem ele não existe proximidade com Deus. Relacionamento é você estar entendendo que o próximo está sempre em primeiro lugar. Pastora, em primeiro lugar tem que estar Deus. Deus está em primeiro lugar. Mas para Deus, quem está em primeiro lugar? Eu não estou falando para você porque existem pessoas que a gente tem empatia e a gente gosta de estar mais próximo. Mas eu quero te dizer, querido, que dentro da casa de Deus, e quando você busca fé, quando você busca oração, quando você busca Deus em prioridade na sua vida, independente de você não ter tanta proximidade, independente muitas das vezes de você não gostar muitas das vezes do comportamento da pessoa, eu quero te dizer nesta noite que o amor de Cristo, que a fé em Jesus, que esse Deus maravilhoso nos faz agir com Ele, assim como nós gostaríamos que agisse conosco. Como você tem agido com seu irmão? Porque assim como você gostaria de ser tratado, você tem que tratar o seu irmão. Ainda que você não tenha muita proximidade, ainda que você não tenha muita amizade, ainda que você não tenha muita entendimento dos seus comportamentos, você precisa entender que através da fé, através da santidade, você consegue ser pacífico nessa terra. Você consegue ser atraente.
você consegue entender a falha, você consegue entender o erro, você consegue entender o porquê as ações dessa pessoa está sendo desta forma ou de outra maneira. Sabe quando nós vamos conseguir compreender isso? Não com o pensamento que nós temos a respeito do outro, mas nos colocando no lugar do outro e tentando fazer como ele pensa, como ele entende, como ele procede, olhando para a vida dele da forma que ele olharia. Porque a gente quer que as pessoas ajam e tenham ações da forma que nós olhamos. Eu olho, eu penso dessa maneira, então eu acho que o Douglas tem que ser dessa maneira. Mas se eu me colocar no lugar do Douglas e olhar as experiências que o Douglas já teve na vida dele, olhar os traumas que o Douglas teve na vida dele, olhar a condição de vida que ele tem vivido naquele momento, e eu me coloco no lugar dele e falar: olha, de repente eu teria sido até pior nessa ação, nesse proceder, nessa forma. Deus está aqui dizendo: querido, você precisa entender que existe o inimigo das nossas almas. E a intenção do inimigo é cauterizar a nossa mente. A intenção do inimigo é colocar setas, dardos, e nos colocar no entendimento ao qual ele queira que nós venhamos a entender. E dentro da casa de Deus nos coloca distante de Deus, distante dos relacionamentos, distante da unidade, distante da comunhão. Como você tem tratado seu irmão? Para isso, querido, é necessário você entender que você tem somente um inimigo. E esse inimigo verdadeiramente estudou você há milênios. Há milênios. E muitas das vezes ao longo do nosso dia nós não paramos nem para refletir a esse respeito. Porque Paulo, ele está falando aqui, eu quero que você guarde isso. Não ignoremos as suas intenções. Não ignore as intenções do inimigo a teu respeito, porque a intenção dele é te matar, te deixar sozinho, te deixar desgarrado, te deixar perdido. Eu quero que você se levante nesta noite. Paulo, ele quer que a igreja abra a sua visão, entendendo que acima de tudo existe um cabeça, que é Cristo. E esse cabeça tem como determinação de tudo o amor. Como eu falei aqui na vigília, a igreja é um lugar para que nós venhamos buscar ao Senhor, sim, mas sermos enfáticos e nos dirigir no tratamento ao qual é necessário para nós. Por isso eu falei, quando você orar, vá direto, exatamente naquilo que é necessário para você. Não seja uma ventania em dizer palavras aleatórias, sem objetivo. Hoje você veio aqui, qual é o problema que você está enfrentando na sua vida? Seja claro com Deus, seja específico com Deus. Satanás quer que você esteja com a tua mente voando, solta. Satanás quer que você simplesmente fale assim: Senhor, toma a minha família, toma o meu trabalho, Senhor, toma. E Deus está falando assim: fala para mim, meu filho,
especificamente o que está acontecendo. Vamos nos desnudar, porque Deus, Ele quer nos lavar. Ele quer nos lavar. O inimigo quer que você fique com essa capa, com a roupa suja, com as cinzas. Ele não quer que a sua brasa seja acesa. Ele quer que você continue somente com as cinzas. Deus está falando nesta noite, para que nós venhamos a abrir a nossa visão a respeito de quem é o nosso inimigo. O teu inimigo não é teu irmão. O teu inimigo não é aquele camarada do teu trabalho que te perturba, que te persegue. Não é o teu patrão. O teu inimigo é Satanás. Quais armas que você tem usado para que você fique de pé, equilibrado, direcionado e sã? Então, nesta oração de palavra introdutória, ao qual quase se tornou uma pregação, eu quero te dizer o seguinte: que você vai orar neste momento, e você vai trazer à tua memória o que tem enfrentado, o que você tem enfrentado nos dias de hoje, que tem de alguma forma te desestabilizado e tem te feito até muitas das vezes se achar. Porque o inimigo faz isso, nos faz achar que nós não somos dignos, que nós não somos dignos. Eu quero te dizer que um sangue foi derramado na cruz pela minha vida e pela tua vida. E a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles ao qual tem esse Jesus que derramou o seu sangue na cruz pela minha vida e pela sua vida. O que tem feito com que você muitas das vezes tenha até se distanciado de Deus, achando muitas das vezes que não é digno, tem se distanciado de Deus, muitas das vezes tendo procedências que você não consegue mudar, que você não consegue melhorar. E eu quero te dizer, essa senha é fé. É fé. Você só vai mudar o seu comportamento através da sua fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Seu comportamento não vai mudar se você não tiver fé e esperança nesse Cristo. E essa fé e esperança nesse Cristo te faz a cada dia buscar esse Deus maravilhoso e entender o que Ele quer para a sua vida. E como eu falei, muitas das vezes estamos dizendo: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grande, Tu és, Senhor, o Deus da minha vida. Mas nós não damos uma hora do nosso dia para esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que é o dono do impossível e é o dono de tudo. Nos tornamos a verdadeira hipocrisia no nosso dia a dia. Eu quero, igreja, que você feche os olhos e você comece a pedir ao Espírito Santo para sondar o teu coração. Porque, queridos, Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz, mais à frente você pode pesquisar e você vai ver. Porque temos permitido que pequenas coisas venham nos separar do amor de Deus. Pequenas situações venham nos separar do amor de Deus. Eu digo pequenas porque para Ele, para o Deus poderoso, são muito pequenas. São muito pequenas.
Talvez você esteja aí e fala: nada me separa do amor de Deus. Suas ações te separam do amor de Deus. Os seus pensamentos muitas das vezes te separam do amor de Deus. A sua sede, muitas das vezes, de fazer com que a sua verdade seja prevalecida, se te separa do amor de Deus. A sua falta de comunhão com o irmão te separa do amor de Deus. A tua falta de empatia te separa do amor de Deus. O que tem te separado do amor de Deus? Porque quando eu falo separar do amor de Deus, querido, Deus nos ama. E Ele não é mentiroso. E nós? Será que temos o amado? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e pensamento. Deus está aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela Tua presença. Pai, nós te pedimos e te clamamos nesta noite. Não nos deixe esmorecer em nossa fé, em nossa esperança. Não nos deixe esfriar em amor, porque isso tem acontecido e tem se cumprido aquilo que a Tua palavra diz. Aonde nós sabemos que muitos estarão desatentos, Senhor, na Tua vinda. Muitos estarão desatentos. Mas, Senhor, nós queremos estar com a nossa lamparina acesa, da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor em saber que o Senhor pode voltar hoje, agora. E é necessário que nós venhamos reformular as nossas mentes, renovar as nossas mentes, o nosso entendimento, para que, Pai, nós possamos proceder em ações e entender e nos consertar a todo tempo, a todo momento. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida nas Tuas mãos. Toma a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha renovar o nosso entendimento nesta noite, através dessa palavra. Que o Senhor venha fazer com que o nosso pensamento venha muitas das vezes mudar o nosso coração, porque muitas das vezes estamos com aquele sentimento ao qual não te pertence. Muitas das vezes estamos com aquele sentido no nosso coração, dolorido em nosso coração, e ele nos engana. Pai, em nome de Jesus, queremos o Teu coração. Queremos, Pai amado, Deus querido, buscar e os Teus pensamentos, o fluir das Tuas ações. Eu te peço nesta noite, ó Deus, e eu já te agradeço, porque todos os dias o Senhor se apresenta para nós. E obrigado, Senhor, por se apresentar. Obrigado, Senhor, por se mostrar e nos torna sensíveis a cada dia a esse Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar. Fique à vontade nesta casa que é Tua e não é minha, não é de ninguém. Fique à vontade, Espírito Santo, e nos toca. E verdadeiramente sejamos de dentro para fora reformulados, de dentro para fora, e termos uma nova vida em ações e atitude. Eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.
e amém. Aplauda, Senhor. Aplauda Ele. Vamos adorar a Ele. Vamos glorificar a Ele. Vamos agradecer a Ele. É a oportunidade que você tem. Pai, Senhor, para a igreja, amém? Não, senta, senta. Irmãos, eu vou meditar com os irmãos no Salmo 23. É um dos salmos, se não é o mais conhecido do povo de Deus. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa Bíblia aqui que peguei ali, eu vim com a minha Bíblia no carro, eu vim de Piabetá, deixei no carro, fui com ela, fiquei com ela lá meditando e vim com ela no carro. Aí quando saí do carro, a mulher pegou e botou na bolsa dela. Me arrumei correndo, entrei no carro, cheguei no meio do caminho, cadê minha Bíblia? Vou voltar não. E a Bíblia dos outros parece que não funciona da mesma forma, né? Mas essa tradução aqui está muito diferente. Mas amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ponto. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha, enquanto eu viver. Esse salmo, irmãos, é, como os irmãos conhecem muito bem, é o salmo do grande rei Davi. Eu sempre, irmão, quando medito neste salmo, eu creio que quando ele escreveu, ele era simplesmente um jovem, um menino que trabalhava para o seu pai, rebanhando as ovelhas do seu pai. E eu sempre imagino ele sentado em uma pedra, e enquanto as suas ovelhas estão em pastos muito verdinhos. A gente viaja, né, irmãos, quando lê a palavra do Senhor. Pasto muito verdinho, e ele ali começa a meditar, ele começa a escrever, porque Davi era um grande escritor, um grande adorador, um grande compositor, e ele, imagina ele escrevendo, e eu creio que ele escreve esse salmo se baseando na sua vida pessoal, porque Davi era um pastor de ovelhas, como nós falamos. E ele, creio que ele escrevendo, ele dizia: eu sou o pastor dessas ovelhas. Eu cuido dessas ovelhas, de modo que nada essas ovelhas tenha falta. Olha só, irmãos,
Ele era um pastor e era um bom pastor. Ele não era simplesmente um pastor, ele era um excelente pastor que cuidava das ovelhas do seu pai com excelência. Olha só, irmãos. E eu creio que ele escrevendo, ele dizia que nada faltava àquelas ovelhas, e ele levava essas ovelhas para pastos verdejantes e fazia com que aquelas ovelhas repousassem em pastos, de maneira que elas pudessem saciar a sua fome. E ele continuava: eu conduzo as minhas ovelhas em águas tranquilas. Um dos pontos que nós observamos é que ovelha não bebe água em lugar que as águas se movimentem. Tem que ser água tranquila. Porque a ovelha, irmãos, é um animal muito... é simples, não é simples, calmo. E ela não ataca ninguém. Ela só se defende. Muitas vezes nem se defender ela sabe. Elas dependem de alguém para defender. Aleluia. Vamos. Depois ele continua: eu restauro o vigor das minhas ovelhas e guio elas na vereda de justiça, por amor do seu nome. E eu creio que ele dizia: por amor do meu nome, porque eu irei prestar conta com o papai Jessé. Então é por amor do meu nome. Aleluia. Irmãos, aleluia. Por que você está de pé? Com o cuidado de Deus. É porque Ele tem zelo pelo nome dEle. Não é pelo meu, não é pelo seu. Aleluia. Não somos bonzinhos, não somos super crentes, não. É porque Ele nos ama. E por amor do nome dEle, Ele cuida de nós com excelência. Aleluia. Aleluia. Mesmo que eu guie as minhas ovelhas por lugares de trevas, ainda que a morte ronde, elas não temerão medo, porque eu cuido delas. Você está entendendo, irmãos? Porque você está de pé ainda hoje, até hoje. Muitos diabo, demônio, irmãos, quer destruir a sua vida. Mas você, às vezes você fala: eu não sei porquê eu ainda vou para a igreja. Aleluia! É porque Ele te pega pela tua mão e te guia pela vereda tranquila da justiça. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Não temes. As ovelhas não temes, anda com segurança, pois elas não estão com qualquer um. Aleluia, estão comigo. Aleluia. E o grande pastor disse: eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aleluia. É Ele quem dá a vida por nós. Aleluia. A ponto de nos guardar, aconteça o que acontecer, eu guardo as minhas ovelhas. Davi, ele dizia isso, e a sua vida também mostrava, a ponto de lutar com o urso e vencer por amor às ovelhas. Leão, um homem nunca pode vencer o leão. Davi venceu. Interessante que nós não lemos isso na história, mas ele conta: olha, aconteceu isso quando ninguém me conhecia. Davi era um homem de Deus, irmãos, quando ele não era conhecido como um grande pregador. Ele nem era conhecido na história, mas Deus já o conhecia. E ele também conhecia Deus e tinha uma intimidade.
a ponto de ele honrar a Deus e o Senhor, por amor do nome dele, honrar a Davi. E Davi, aleluia, sempre foi um grande vencedor. Aleluia. E assim o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Aleluia. Aleluia. Se Deus é muito grande, irmãos, muito maravilhoso. Interessante que quando Davi passou a ser conhecido na história, nem o profeta sabia quem era Davi. Vai lá na casa de Jessé, porque enche teu vaso de azeite, porque na casa dele, aleluia, um dos filhos dele será ungido rei. Tinha tanto grande lá, tantos grandes. Muitas vezes nós nos achamos tão grandes, irmãos. Oh, meu Pai, aleluia. Nos achamos tão grandes. Às vezes nos achamos melhores do que o irmão, do que outros. Achamos que falamos bem, pregamos bem. E às vezes tem gente na igreja que nunca teve oportunidade para falar, mas tem intimidade com Deus. Quando ninguém o vê, aleluia, Deus está com ele e ele honra Deus através da santidade, comunhão, aleluia, anda juntinho de Deus. Ninguém vê, ninguém honra, mas Deus honra aquele. E no momento certo, Deus levantará e fará conhecido no reino para a glória do nome dele. Vamos ficar de pé, irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vai ter pregador e eu quero receber de Deus ainda. Aleluia. Deus bendito, Deus eterno, queremos louvar o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por estarmos na tua casa, na tua presença santa, Pai, aleluia. Eu quero te entregar o teu povo em tuas mãos. Eu te entrego o teu filho, o anjo desta igreja, Senhor, aleluia. Pastor Cleiton, ajuda o teu filho, aleluia. Toma, oh Pai, a pastoria em tuas mãos. Esse casal abençoado, continua abençoando, cobrindo com teu sangue, guardando com seus anjos, ó Deus. Abençoa cada obreiro desta igreja, cada crente desta igreja, Senhor. Toma o teu povo em tuas mãos. Visita, ó Pai, os nossos lares nesta noite. Aleluia. Oh Pai, o teu povo está te adorando, Senhor, mas, meu Deus, estamos orando a Ti, para que o Senhor visite os nossos lares. Deus, visita a nossa esposa, as nossas esposas, os nossos filhos, aleluia, os maridos, ó Deus, que não estão aqui. Deus, visita nesta noite, aleluia. Oh Pai, traga para a Tua casa, Senhor, aleluia. Deus, tira aquilo que Satanás colocou no coração do Teu povo, para que não venha Te adorar, Senhor. Muda a história da Tua igreja, muda a história da nossa família, muda a história, meu Senhor, deste lugar, Senhor, aleluia, desta localidade, deste bairro. Oh meu Senhor, eu te entrego em Tuas mãos. Repreende todo o mal. Levanta, meu Senhor, o Teu povo, aleluia, como um povo vitorioso, um povo que confia em Ti, Senhor. Toma nossa casa em Tuas mãos, aleluia, nossa família, Senhor. Põe um anjo em cada lar, guardando, não deixa que ninguém entre, nenhum demônio entre para fazer o mal, mas que os Seus anjos nos guarde, nosso lar, aleluia, nossa entrada, nossa saída, e assim, ó Pai, o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Te adoramos para sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos escutar a palavra de Deus. Vem, pastor Cleiton. Pai do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar de pé só um instantinho? Confesso aos irmãos que
Se eu pudesse, eu nem pregaria hoje. Tá balançando. Chega para frente, irmão. Isso. Aí ficou firme. Beleza. Deus falou muito aqui através da pastora Natália e do nosso pastor Jailson. E quando eu cheguei aqui, eu já percebi que Deus já tinha mudado a mensagem que eu tinha estudado em casa. Eu estava pedindo a direção a Deus. E eu quero confirmar tudo aquilo que foi falado aqui. E eu não quero tomar teu tempo. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 3, por favor. Quem achou, diga amém. Vem comigo no versículo 14. Apocalipse 3. A partir do versículo 14. Podemos ler? Podemos ler, igreja? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você pode se assentar. E se você quiser, pode glorificar a Deus. Amém? Irmãos, eu confesso que depois de tudo que aconteceu aqui, por mim eu nem trazia texto bíblico. Quem recebeu de Deus aqui? Quem recebeu de Deus aqui? Eu vou tentar ser bem breve para tentar explicar para você o que Deus falou comigo aqui. São 7 igrejas. O livro de Apocalipse vai apresentar 7 igrejas. Somente 2 igrejas o Senhor não vai ter nada contra elas: Esmirna e Filadélfia. Eu estou com um estudo lá sobre essas 7 igrejas. E eu estou tentando arrumar uma forma, meu pastor, de trazer para a igreja. Eu estaria trazendo elas para a EBL, mas o pastor colocou o Celebrando a Recuperação. Eu estou vendo que eu vou ter que encaixar elas nas lives. Vou voltar a fazer live para a igreja, porque é muito importante a gente entender o cenário a qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu não sei se todos têm esse entendimento, mas estamos vivendo a última igreja. O período que nós estamos vivendo é a última igreja. Como assim, pastor? Jesus, ele vem, morre, ressuscita ao 3º dia, caminha com os discípulos, volta para o Pai, e aí ele diz que vai enviar o Espírito Santo Consolador. Quem crê nisso, diga amém, por favor. Esse Espírito Consolador está conosco até os dias de hoje. No livro de Atos começa as igrejas, e ali começam os períodos. De todo esse período até o dia que estamos vivendo hoje,
essas igrejas, esses problemas dessas igrejas aconteceu nesse período que essas igrejas existiram, mas mesmo assim, escatologicamente, ela aponta para o período das igrejas na terra. E essa igreja é uma igreja morna. Repita para o irmão que está do teu lado: uma igreja morna. Eu não quero entrar aqui na questão da água que eles bebiam, porque segundo os estudos, né, eles bebiam uma água canalizada que chegava para eles morna. E água morna, ela dá ânsia de vômito. Por isso que você vai entender o Deus falando aqui: por não seres frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ele ainda vai dizer: quem dera se fosses frio ou se fosse quente. E a pastora, na sexta-feira no jejum, ela falou que via, Deus dava uma visão para ela de bolas de fogo caindo, né, em casas, aqui no bairro. E eu estava me lembrando, e ela falou aqui agora no início do culto, que eu estava me lembrando que era para nós voltarmos a ter aquele anseio antigo que nós tínhamos, né? Eu estava conversando com o presbítero William esses dias, e eu estava falando para ele que durante 2 anos nós nos deslocávamos daqui de Vaz Lobo para a sede. E eu trabalhava, pastor Jairson. Na época eu estava trabalhando e eu não tinha como levá-la para o trabalho. E durante a gravidez dela, ela pegava ônibus cheio e ia para a sede, né? E depois o Davi nasceu, e foi aquele período, né? Porque ele ficou 16 dias na incubadora, mas depois que ele ficou legalzinho, ela também ia de ônibus junto com o meu filho mais velho, o Léo. Léo tinha uns 6 ou 7 anos, não me recordo. E ela pegava um ônibus. Às vezes eu conseguia pegar o final do culto e trazia ela, mas quando eu não podia, ou o pastor Jorge, ou o pastor Jardel vinha, o pastor Jardel morava para lá, ou o pastor Genilson, alguém trazia ela. E quando não tinha ninguém, ela tinha que pegar ônibus de novo. Saía da igreja às 10 da noite e chegava em casa às 11 e pouca da noite. E o presbítero William falou: eu não sabia disso. Eu falei: durante 2 anos nós ficamos nesse esforço de estarmos lá. E o interessante é que às segunda-feira nós fazíamos a faculdade, que o Ibaderj tem os seus professores, que tem as suas, como é que eu quero achar o nome, né? Ele tinha uma igreja onde ele ministrava o estudo em nome da Ibaderj. Eu estou tentando lembrar o nome que dá quando fazem isso. Um núcleo, tinha um núcleo. E lá era o pastor Daniel, professor Daniel, e nós estávamos lá toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira estávamos lá durante 2 anos, 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. Toda segunda-feira estávamos lá. E toda terça-feira, pastor Jailson, nós tínhamos o culto doutrinário. O pastor Jardel tinha culto doutrinário lá. Os cultos na sede era terça e quinta. E toda terça-feira estávamos lá. E toda quarta-feira a pastora Natália entrou no ministério de louvor. E eu sempre amei música, e por isso que eu entendo esse mistério que Deus tem comigo na música. Eu tenho que tomar vergonha na cara para aprender as coisas que Deus tem falado comigo. Fala para o irmão que está do teu lado: busque os dons. Porque a gente tem falado muito isso aqui. As igrejas de hoje não querem buscar dom. As igrejas de hoje, pastor Jailson, elas estão inchadas. Elas ficaram inchadas. E os pastores, e o interessante é que se tu olhar toda a igreja grande, ela começou pequena, amém, irmão? Amém, irmão? O pastor Jair sabe do que eu estou falando, que ele dirigiu a igreja. A igreja, ela começa com poucos membros, às vezes com a própria família. E aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Só que pastores chegaram a um nível de crescimento e se tornaram inchados. E se esqueceu do ide de Deus, que estava na outra mensagem que eu ia trazer. Que a Bíblia diz: ide e pregai o evangelho para toda criatura. Por isso que quando as igrejas crescem, começa a se abrir ponto de pregação, porque escute isso aqui: isso não é vontade do homem. Eu vou repetir, que eu acho que tu não entendeu. Crescimento de igreja não é vontade do homem, é vontade de Deus. Eu vou explicar isso aqui para você, por favor. Adão e Eva estão lá e vacilam.
Eles dão mole. Aí a porta, né, a entrada do paraíso fecha, expulsa eles. Só que Deus é misericordioso, amém, irmão? Amém, igreja? Aí Deus vai dizer o que para Adão e Eva? Multiplicai-vos. Quem está entendendo? Aí a população vem. Chega lá em Noé, Deus ficou chateado. A Bíblia diz que ele chegou a se arrepender de ter feito homem. Mas ele olha para Noé e vê temor em Noé. Aí Deus manda Noé construir uma arca, colocar a família dentro. Aí toda a humanidade é morta, Noé sobrevive. E quando a porta da arca é aberta, o que Deus fala para Noé? Multiplicai-vos. Quem está entendendo isso, povo? E a terra volta a ser povoada. A terra volta a se multiplicar. E graças a Deus, chegou até nós, amém, irmãos? Aí Deus vem com um projeto salvífico em Jesus. Porque a humanidade não consegue compreender, poucos conseguem compreender o que Deus quer fazer com a humanidade. E quando tu olha, quando tu estuda sobre o povo judeu, meu irmão, eles parecem preá, irmão. Quem criou a preá sabe do que eu estou falando. Uma cruzadinha dos bichinhos nasce 10, 12, 15. Tu vê isso no Egito, meu pastor. Eles estão crescendo. E aí o faraó vai falar, vamos matar esse povo, porque vão matar as crianças. Só vão ficar com as mulheres, porque eles procriam demais. E cada ninhada é 3, 4, 5, 10, 12. Isaac, quando tem logo 12, né? É 12? Acho que foi 13, né? Ainda teve um a mais, não foi? José, acho que é o a mais, né? É filho, irmão, é filho para dedéu. E até hoje eles são assim. E a Bíblia diz que eles entendem que filho é bênção de Deus. É herança. Quem está entendendo isso, diga amém. É herança de Deus. E aí vai se procriando. Então o projeto de multiplicação é de Deus, não é do homem. Mas os tempos que nós vivemos são outros, tecnologia, templo, essas coisas, amém, glória a Deus. Só que as igrejas, elas se acomodaram nisso, fecharam no seu mundinho. Só que lá fora, eles não querem mais ir buscar lá fora. Quem está entendendo isso, dá um glória, por favor. Porque lá fora também tem pastor, lá fora também tem diácono, lá fora também tem presbítero, lá fora também tem missionário, lá fora também tem evangelista, lá fora também tem levita, glória a Deus, igreja. Mas não querem mais buscar, porque ficou cheinho. Só que lá atrás eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam, eles clamavam, eles, viravam noite, faziam vigílias. A igreja cresceu, não precisa, só quer fazer o movimento aqui, faz o louvor, fica aqui, vamos fazer a festividade. É tudo muito lindo, é tudo muito bonito, mas ninguém quer mais buscar lá fora. E a igreja está entrando nesse viés. As igrejas de hoje estão entrando nesse viés. E aí eu me deparo com um texto que fala de esfriamento. E a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, se o quê? Só que fala para o irmão que está do teu lado. O pau pode cantar, pode falar para ele. A chapa pode esquentar. Podem até ameaçar a igreja. Mas fala para o irmão que está do teu lado. Seja bola de fogo. Não deixe o esfriamento chegar na tua vida. Porque o esfriamento depois que chega é terrível. É terrível. Irmão, estamos vivendo um período hoje. Deus está trabalhando na igreja, o irmão está do lado. Não sei se você já viveu isso, pastor Jair. Não sei se já deve ter vivido isso. Eu sei que eu e minha esposa já vivemos isso. Eu já tive em ambiente. Meu Deus do céu. Botava a mão no irmão do lado e, meu Deus do céu. Isso aqui não é sensacionalismo não, irmão. Eu tenho maior cuidado com essas coisas. Mas tu botava a mão no irmão e tu sentia a presença de Deus na vida daquele irmão. Era fogo puro de Deus na vida daquele irmão. Eu não estou falando só do que estava falando em língua, rodando, não. Às vezes o irmão estava lá quietinho, lá assim, ó, e ele recebendo de Deus, e tu botava a mão nele. Você não tem noção, cada um recebe de um jeito, irmão. Presença de Deus.
Hoje em dia parece que a gente vem para a igreja para marcar ponto. Eu vou lá para marcar ponto. Aí adoração, não tem como você adorar a Deus e não sentir a presença de Deus. Não tem como. Eu estava falando aqui ontem na vigília. Deus estava me lembrando, pastor Jair, que Davi ele vai separar os levitas para adorar continuamente. Quem está entendendo, diga amém, por favor. 6 da manhã tu passava no tempo, estava alguém adorando. 7 da manhã tinha alguém adorando. 8 da manhã tinha alguém adorando. Meio-dia tinha alguém adorando. Meia-noite tinha alguém adorando. 3 da manhã tinha alguém adorando. E o sacerdote lá, ó, trocando a cinza, acendendo fogo, porque Deus entende que enquanto tiver fogo no altar, tem presença dele. Porque se virou cinza, já era. Se virou cinza no altar, se o sacrifício não foi renovado, se não trocou as cinzas, se apagou, Deus falou, Deus está entendendo que o povo não quer mais a presença dele. É forte, é sério, irmão. É sério. Por isso que o sacerdote às 6 da manhã ia lá, separa a cinza, coloca no saco para enterrar, porque fala para o irmão que está do teu lado, cinza aponta para a morte. O que já morreu na tua vida tem que enterrar, irmão. Arabaxuri canta arabás. Tem que enterrar. Tem gente que está vivendo e a cinza está em volta. Você não consegue fazer um sacrifício legal com cinza, porque faz fumaça, sabe? Atrapalha, dá um mau cheiro. E quando tu estuda sobre sacrifício, eles usavam uma essência para agradar a Deus. Então eles entendem que tinha que manter o fogo aceso. Não interessa se a questão política está contrária, o fogo tem que estar aceso. Não interessa se a família não está no ideal que tu queria, mas o fogo tem que estar aceso. Eu quero que você entenda isso aqui, por favor. Está desviado lá em casa, ninguém quer nada com Jesus, e Deus está perguntando: tem fogo aí você? A porta não se abriu e Deus está perguntando: tem fogo? A cura não chegou, tem fogo? Eu vou repetir que o fogo que eu estou falando aqui não é barulho. Não é barulho. Aponta para a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus é notória na minha vida, você canta no banheiro, você canta no carro, você canta no ônibus, você não está nem aí para quem está do teu lado. Estou mandando tu calar a boca e tu está cantando. Paulo e Silas na prisão, mão amarrada, pés amarrados. As mãos amarradas, meu diácono João Paulo, aponta para a obra impedida. Os pés amarrados aponta para uma caminhada, para uma jornada e caminhada impedida. O que eu vou fazer? Eu olho para um lado grade, eu olho para o lado parede, eu olho para o lado um monte de preso, mas eu olho para frente tem Silas. O que a gente vai fazer, Silas? Um prega e o outro canta, vamos embora. Eu vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Um prega e o outro canta, vamos embora. Porque a Bíblia vai dizer que os homens, os presos estão ouvindo ele. Eu não sei o que está te impedindo, eu não sei o que está te amarrando de fazer, só que Deus está falando: continua louvando, porque as cadeias vão quebrar. Aí eu olho para o Apocalipse, e o próprio Deus está falando para a igreja de Laodiceia. Ainda vai falar do colírio, tem um mistério lá do colírio também, botar um colíriozinho, depois tu estuda lá com calma, que eu não quero me prender nisso. Colírio, aqui está falando de como você tem enxergado as coisas de Deus, porque não tem como eu enxergar a obra de Deus, e não tem como eu não me maravilhar com ela. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Irmão, a igreja não te salva. Eu vou falar algo aqui para você: a igreja não te salva, o templo não te salva, o pastor não te salva, sabe? É a tua fé em Cristo, é a tua fé em Deus, é a graça de Deus através da fé que você tem em Deus. Mas quando, eu quero que você entenda isso aqui, que Deus falou comigo. Mas quando eu me encontro num ambiente como esse, que ainda não está do jeito que a gente quer, mas quando eu me encontro num ambiente como esse, quando eu me encontro num ambiente onde a gente acabou de adorar a Deus e sentir uma presença de Deus, quem sentiu da glória aí, por favor? Quem sentiu a presença de Deus, da glória, por favor?
Quando eu me encontro num ambiente como esse, quando eu me encontro com meus irmãos aqui, quando eu me encontro me vendo nessa situação, eu tenho motivo de sobra para agradecer, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que Ele fez comigo, aonde eu estava, por onde eu andava, com quem eu andava, aonde eu me misturava, dos livramentos de morte, de dias de eu achar, hoje eu morro. Sabe, de acidentes, de médicos. Irmãos, eu com 6 ou 7 anos, minha mãe não está aqui, 6 ou 7 anos, fomos morar em Bangu. Eu tive uma convulsão, já falei isso aqui para os irmãos. Eu dormi no quarto branco, acordei no quarto azul. Esse período que eu saí da casa até o hospital, não era para me ter casado contigo. Você tem noção do que eu estou falando? Você tem noção do que eu estou falando, minha esposa? Não era para me ter casado com ela, ela jamais iria me conhecer. Não era para me ter 2 filhos. Esses 2 filhos que eu tenho não existiriam. Convulsão, minha língua enrolou, meu olho enrolou, fiquei todo torto. Minha irmã deu um grito. Meu irmão pegou o carro, meu pai entrou no carro. Graças a Deus ele aprendeu a fazer primeiros socorros. Desenrolou minha língua, abriu minha boca, fez respiração boca a boca. Tem noção do que eu estou falando, irmão? Eu já não respirava. Meu Deus. Depois de jovem, com 14 ou 15 anos, eu tomei uma pancada na perna, entupiu a veia que vai para o coração. Ninguém descobria que febre era essa. Que febre era essa? Que febre era essa? Aí o médico, você deve estar com algum machucado, não é possível. Tua garganta está boa. Que febre é essa que você está? Um verão desse. Aí eu falei, não, eu estou com um machucado aqui na perna. Aí ele olhou, tinha um caroço. Tira a calça. Eu tirei a calça, já estava vermelha até aqui. Interna ele, rápido. A veia que vai para o coração, um tal de febrite. Ou flebrite, como é que é o nome? Febrite. O médico falou, se tu demora mais 6 horinhas, depois que sobe, já era. Livramento. Livramento. Quem teve livramento de Deus aqui? Eu jovenzinho, pequenininho, fizemos um exame e o médico falou, esse menino tem sopro no coração, ele não vai poder praticar esporte. E olha que Deus fez isso sem Jesus na época. Ou seja, nós tínhamos Jesus, né? Jesus só não tinha gente. Tu entendeu isso aqui? Nós tínhamos Jesus, porque pela misericórdia Jesus guarda a gente. Mas Jesus não tinha gente, porque não tínhamos entregue a vida para Jesus. Então quando eu me vejo dentro de um ambiente desse, eu tenho motivo para glorificar a Deus. Quando eu me vejo no meu ambiente, na minha família, independente de como ela esteja, eu tenho motivo para agradecer a Deus pela família que o Senhor me deu. Quando eu me vejo com a saúde que eu tenho motivo de sobra para agradecer. E quando eu me deparo com o respirar, eu estava aqui usando óculos agora, aí a máscara levou, quando eu respirou, embaçou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, embaçou. Graças a Deus eu estou respirando. Porque se tu chegar num defunto e botar um óculos nele, uma máscara, não vai embaçar. Sabe por que não vai embaçar? Porque não sai ar, não tem respiração, não tem vida. Quem agradece a Deus pela vida que tem? Já é motivo de sobra. Eu não posso viver a igreja de Laodiceia, independente de seu período de Laodiceia. Foi falado aqui, o que me separará do amor de Cristo? O que te separa do amor de Cristo? Qual é o problema que te separa do amor do Senhor? Esse Senhor que deu a vida por mim e por você, esse Senhor que vive e reina sentado à destra do Pai e que todo o tempo tem guardado a minha vida e a tua vida. O que separa do amor de Cristo? Queria que você se levantasse. Eu trouxe essa palavra para você refletir nessa noite. Sabe, a gente tem motivo de sobra para glorificar a Deus. Não tem como eu chegar na casa de Deus, eu não tenho como estar no ambiente que Deus preparou para mim e preparou para você, tá? E tá igual a igreja de Laodiceia, vivendo morno. E Deus está falando, eu não te coloquei para viver morno, eu te coloquei para viver cheio do fogo do Espírito Santo. Busque Ele, clame a Ele. Deixa eu orar por você. Põe a mão no teu coração. Sobe aqui, meninas, para louvar.
Senhor, que o Senhor venha renovar todos os dias, que o Senhor venha renovar a nossa mente e que o nosso coração venha estar em chamas, Pai, em chamas do Teu Espírito. Tira de nós todas as cinzas, Senhor, todas as cinzas que têm atrapalhado uma verdadeira adoração. A Tua palavra diz que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Necessitamos mais da presença do Teu Espírito. Estamos ocupando o nosso coração e a nossa mente com muitas coisas. Tem muitas coisas nos levando à morte espiritual, mas o Senhor é aquele que nos dá vida, segundo diz a Tua palavra, e que nós possamos ter o nosso coração cheio da Tua presença, que nós possamos andar, como diz aí os assembleanos, como uma bola de fogo, sim, cheio da presença do Teu Espírito, com a autoridade do Teu céu, para que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, a Tua palavra e vivenciar verdadeiramente o que o Senhor quer conosco. Nos abençoa, Pai.